83 pessoas foram detidas e 95 milhões de dólares em numerário, juntamente com armas, foram apreendidos numa operação de grande escala. Mas todo o incidente começou com uma paragem de trânsito às 4 da manhã na Highway 52, no Minnesota. Um caminhão com o logótipo familiar de uma empresa de transportes regional foi fiscalizado numa inspeção de rotina de segurança de inverno, sem perseguições ou sinais de emergência. Mas uma discrepância nos dados da carga levou à descoberta de um compartimento secreto reforçado dentro do semi-reboque, suficientemente grande para transportar contrabando através de vários estados sem ser detetado. Após a descoberta inicial, o evento deixou de ser visto como um caso isolado, tornando-se o gatilho para uma investigação alargada quando surgiu a questão sobre quantos veículos semelhantes circularam sem serem detetados e quantos ainda estariam operacionais. O contexto de inverno no Midwest americano afeta diretamente a aplicação da lei, uma vez que as tempestades de neve reduzem a visibilidade, o gelo torna as autoestradas perigosas e as temperaturas extremamente baixas limitam o tempo que as autoridades podem trabalhar ao ar livre em paragens de trânsito. Como consequência, as inspeções de rotina diminuem drasticamente, dando-se prioridade à resposta a acidentes e situações de segurança urgente, o que cria lacunas previsíveis no sistema de vigilância. Ao mesmo tempo, as empresas de transporte regional tornam-se componentes vitais da cadeia de abastecimento ao assegurarem o transporte de combustível, alimentos, materiais de aquecimento e bens de consumo num contexto de abrandamento ferroviário e instabilidade no transporte aéreo, fazendo com que os caminhões se tornem familiares, de confiança e raramente suspeitos. Durante a inspeção, o motorista não solicitou advogado, nem negou os factos, aceitando cooperar, e em apenas algumas horas, os agentes federais determinaram que estavam a aceder à periferia de uma estrutura muito maior do que um simples caso de contrabando isolado. O motorista descreveu um sistema denominado Ghost Fleet, que não era uma empresa distinta, mas existia dentro de um negócio de transporte legítimo que operava publicamente há anos. Nos registros, todos os dados pareciam normais, com folhas de pagamento limpas e horários de entrega válidos, mas por baixo existia um sistema paralelo a funcionar discretamente. De acordo com o depoimento inicial, esta rede incluía 83 motoristas, operando como um grupo controlado, com padrões de movimento fixos em vez de veículos a operar aleatoriamente. Os veículos deslocavam-se por 5 estados utilizando a mesma rota, os mesmos pontos de paragem e horários noturnos idênticos, sem ajustes devido ao tempo, à procura ou ao fluxo de trânsito, ao contrário dos motoristas comuns. Esta consistência era mantida como um mecanismo de proteção, e para os investigadores, foi precisamente essa repetição que se tornou o primeiro sinal de alerta, revelando que o âmbito do caso ultrapassava rapidamente um incidente isolado de droga e apresentava sinais de um sistema logístico rigorosamente organizado. A rede não utilizava os métodos de evasão habituais, como a alteração de rotas, o uso de veículos roubados ou matrículas falsas. Operava inteiramente de acordo com as normas do sistema de transporte legítimo, com veículos totalmente registrados, uma empresa licenciada e motoristas com documentação válida. Nas rotas do Midwest, estes veículos circulavam ao lado de outros transportes de mercadorias legais sem criar uma diferenciação óbvia para as câmaras de trânsito ou patrulhas rodoviárias. Os veículos passavam por postos de pesagem e pontos de controlo a velocidades legais, estacionavam em áreas aprovadas e não mostravam sinais de tentativa de evasão, integrando-se em vez disso totalmente no ambiente de transporte. A diferença residia no facto de cada motorista seguir uma rota fixa repetida todas as noites, com as mesmas autoestradas, saídas e janelas horárias de entrega, sem alterações mesmo quando as tempestades de neve atrasavam o trânsito ou forçavam outros veículos a mudar de rota. A atividade ocorria principalmente à noite, quando o fluxo de tráfego é baixo, os tempos de inspeção são curtos e a prioridade das autoridades passa para a gestão da segurança em vez de inspeções detalhadas, especialmente durante as horas mais frias, quando o tempo de trabalho ao ar livre é limitado. Este sistema funcionava como uma rede logística paralela com 2 sistemas de despacho distintos, um para a atividade legítima e outro para a rede,
com instruções transmitidas através de canais restritos e horários duplicados, permitindo que toda a operação se fundisse no fluxo comercial normal sem gerar sinais de destaque. Quando a investigação se alargou ao fator financeiro, os analistas federais seguiram o rastro do dinheiro após os carregamentos e descobriram um sistema disperso de várias empresas de fachada com nomes legítimos, como consultoria logística, aluguer de veículos ou serviços de importação. As transações eram fracionadas em quantias na ordem dos milhares de dólares, assemelhando-se a despesas de negócio ou transferências pessoais, não ultrapassando os limiares de alerta bancário, nem criando flutuações anormais nos sistemas de monitorização automática. Em vez de dependerem do sistema bancário tradicional, que exige relatórios detalhados, a rede utilizava sistemas de transferência de dinheiro informais que operam fora das instituições reguladas, com intermediários de confiança a realizar o acerto de contas e a transferência de fundos além fronteiras, sem a necessidade de movimentar numerário através de bancos, resultando em registros limitados e difíceis de controlar. Quando as transações de múltiplas fontes e empresas foram agregadas, surgiu gradualmente um padrão de fluxo monetário, revelando que mais de 85 milhões de dólares foram transferidos para fora dos EUA ao longo de vários anos, sob a forma de um fluxo constante, não como levantamentos avultados, mas como uma sucessão de pequenas transações controladas, onde cada transação individual não era digna de nota, mas, quando combinadas, refletiam um sistema financeiro concebido para contornar os mecanismos de detecção convencionais. Durante a análise da atividade, foi identificado outro padrão. O volume de transporte da rede não aumentava em condições favoráveis, mas sim de forma acentuada durante tempestades de neve severas, quando as escolas fechavam, os voos eram cancelados e as autoestradas estavam desertas. Os dados dos pontos de paragem, os registros de despacho e os horários das apreensões mostraram uma correlação clara entre a severidade do clima e o nível de atividade da rede. Com o aumento da frequência de transporte em condições de neve intensa, temperaturas extremas e visibilidade reduzida. Nestes períodos, as autoridades mudavam a prioridade para o atendimento de acidentes e resgates. Os tempos de inspeção eram encurtados, os postos de pesagem reduziam a atividade e as inspeções detalhadas tornavam-se raras devido às condições perigosas de trabalho. A rede não procurava o confronto ou a evasão direta, mas ajustava a sua atividade aos momentos em que o sistema de vigilância enfraquecia naturalmente, utilizando as condições ambientais como uma camada de proteção, com veículos a deslocarem-se de forma lenta, estável e adequada às condições meteorológicas, sem criar sinais anormais. Após identificar totalmente a estrutura e o modo de operação, as agências federais lançaram uma operação denominada Operation Northern Breaker, com um plano simultâneo em vários estados, identificando todos os motoristas e instalações relacionadas, colocando-os sob vigilância discreta. Quando ocorreu uma grande tempestade e os veículos começaram a deslocar-se de acordo com o horário habitual, as autoridades agiram em simultâneo, interceptando os veículos em várias rotas, encostando-os à berma e detendo os motoristas num curto espaço de tempo, enquanto realizavam buscas na sede da empresa, centros de despacho, áreas de manutenção e armazéns. No interior, os agentes descobriram 2 sistemas de despacho paralelos, um para a operação legítima e outro encriptado para monitorizar a Ghost Fleet em tempo real, juntamente com semi-reboques modificados com paredes falsas hidráulicas e compartimentos reforçados, materiais de embalagem para evitar cães detetores, além de estupefacientes, numerário e componentes de armas. No total, 83 pessoas foram detidas, contas foram congeladas, servidores apreendidos e todo o sistema de comunicações desativado, fazendo com que a empresa de transportes cessasse quase totalmente a atividade numa única noite. Após a operação, a atividade de transporte foi interrompida, com entregas suspensas, contratos cancelados e a cadeia de abastecimento afetada, demonstrando o nível de integração da rede no sistema comercial convencional. Nas semanas seguintes, os analistas continuaram a detectar padrões semelhantes noutros estados, com rotas fixas, atividade noturna e sinais de sistemas paralelos,
levantando a possibilidade da existência de redes idênticas. A questão que se coloca é: quantas Ghost Fleets estarão ainda a operar sem terem sido detectadas? Se tem uma opinião sobre a dimensão deste problema, partilhe-a e subscreva o canal para acompanhar mais conteúdos.